Muito bem, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula de história aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito da colonização inglesa e francesa na América, especialmente na América do Norte. Para nós compreendermos a colonização inglesa, nós precisamos chamar a atenção para a diferença fundamental entre os objetivos daqueles que deixaram a Europa para colonizar a América partindo da Inglaterra e daqueles que partiram da Europa, da Espanha e de Portugal para colonizar a América. Então, vocês devem se lembrar sempre que os espanhóis e os portugueses eles tinham dois elementos fundamentais que norteava o seu propósito colonial. Então, o primeiro deles, um objetivo cultural, era a difusão da fé católica. Portugal e Espanha, monarquias católicas. E a partir de meados do século XVI, a ordem dos jesuítas ela vai tomar para si boa parte deste empreendimento de evangelização dos povos da América. E, por outro lado, um desejo dos colonos, oriundos geralmente da nobreza, de uma média nobreza espanhola e portuguesa, o objetivo dos colonos de obter ganhos fáceis em grandes aventuras. E como eu já chamei a atenção dos senhores em outro vídeo, Portugal e a Espanha, quando elas lançavam um empreendimento colonial ou quando elas lançavam uma expedição para o Novo Mundo, ao fazer isso, eles precisavam mobilizar recursos do país inteiro. Tratava-se de uma empresa estatal, quer dizer, o Estado português e o Estado espanhol, eles tinham que arcar com os custos dessas expedições. Então, enquanto essas expedições elas deram retorno financeiro muito elevado, especialmente durante o século XVI, Portugal e a Espanha foram centros do comércio europeu com o Novo Mundo. Mas a partir do momento em que essas expedições, por uma série de motivos, entre eles a Guerra dos Piratas, Guerra de Corso, movida pelas outras potências europeias contra estas duas, Espanha e Portugal, quando esses motivos começaram a fazer com que essas expedições não fossem mais tão rentáveis, Espanha e Portugal começaram a decair. Até que em meados do século XVII, do século seguinte, Espanha e Portugal estarão financeiramente arruinados. Então isso é importante nós termos em mente. Muito bem. Agora, quando nós olhamos para o caso da Inglaterra, nós precisamos chamar a atenção para dois elementos que não estão presentes no caso de Portugal e no caso da Espanha. O primeiro deles é que, no caso da Inglaterra, não está presente a Igreja Católica. Então, as colônias que os ingleses vão construir no Novo Mundo, elas não terão este objetivo de evangelização dos povos que aí se encontram. Então, não virão os jesuítas juntos com os ingleses para evangelizar, para catequizar os índios. Isto não vai acontecer. Segundo lugar, parte dessas colônias inglesas, especialmente aquelas do sul dos Estados Unidos, elas se organizarão a partir de um modelo de negócios um pouco diferente daquele empregado por Espanha e Portugal. Vocês devem se lembrar que um dos efeitos do fim da ligação entre a Inglaterra e a Igreja Católica em meados do século XVI foi um desenvolvimento grande do comércio, do sistema financeiro e do capital financeiro na Inglaterra. Quer dizer, o governo inglês tomou posse de boa parte dos bens que antes pertenciam à Igreja Católica e as atividades comerciais e financeiras elas se expandiram muito na Inglaterra, inclusive pela abolição das censuras que a Igreja Católica fazia a certas práticas no mercado financeiro, como, por exemplo, a cobrança abusiva de juros. Então, desenvolveram-se na Inglaterra mecanismos do mercado financeiro que foram dar no sistema financeiro como nós conhecemos hoje. Então, isso começa a se desenvolver no século XVI, após a ruptura com a Igreja Católica.
Um desses mecanismos que se desenvolve bastante na Inglaterra e na Holanda, né, que são países, a partir do século XVI, predominantemente protestantes, é o mecanismo das companhias de comércio. Qual é a grande diferença entre as companhias de comércio inglesas e holandesas e os empreendimentos de Espanha e Portugal na colonização? A diferença é a seguinte, é que as companhias de comércio elas atraíam capitais privados. Então, aqueles que estavam interessados em financiar uma expedição, um empreendimento colonial, eles colocavam seus capitais na companhia, livremente. Se a expedição, se o empreendimento fosse bem sucedido, os lucros eram distribuídos entre os acionistas. Agora, se a expedição ou o empreendimento não fossem bem sucedidos, os prejuízos cabiam apenas aos acionistas. Isso foi extremamente vantajoso do ponto de vista financeiro, porque não comprometia a riqueza do país como um todo. Então, no caso de Espanha e de Portugal, quando uma expedição ou quando um conjunto de expedições não dava certo, quando os navios todos afundavam ou eram todos tomados por piratas, quem pagava a conta era o país inteiro. Por quê? Porque o empreendimento era um empreendimento da coroa. Era um empreendimento cujo financiamento dependia do tesouro da nação. Então, o prejuízo ia para todo mundo. O país como um todo, né, ficava prejudicado. Agora, no caso das companhias inglesas e holandesas, se houvesse prejuízo, o prejuízo era apenas dos acionistas, não era do país inteiro. Isso deu uma grande flexibilidade, né? Isso deu uma grande flexibilidade e uma capacidade de organização material muito mais versátil da parte de Holanda e Inglaterra. Esse sistema de companhias de comércio, de companhias de colonização, ele vingou mais na América inglesa, nos estados, no que hoje são os estados do sul dos Estados Unidos, né? Nas colônias do sul dos Estados Unidos. Essas regiões elas começaram a ser colonizadas pela ação das companhias de comércio. Então, uma determinada região ela passava a pertencer à companhia, e a companhia a explorava. Isto começou a se desenvolver no sul dos Estados Unidos no século XVI, ou melhor dizendo, no século XVII. Esse sistema de colonização por meio das companhias, ele não deu muito certo no sul dos Estados Unidos. As companhias elas acabaram não distribuindo tantos lucros quanto os ingleses esperavam. Então, o sul dos Estados Unidos acabou mudando um pouco a sua organização produtiva para o sistema das grandes plantações. E as grandes plantações, cada uma delas possuía um proprietário, né, um grande fazendeiro, e produziam artigos, ou melhor dizendo, produziam bens que eram exportados especialmente para a Europa. Então, o tabaco, o arroz, e o algodão e o índigo, que é uma planta que serve para fazer tintura de roupa, né? A tintura da calça jeans que nós usamos ainda é feita de índigo. Então esses produtos eram cultivados no sul dos Estados Unidos depois do fracasso desses empreendimentos com as grandes companhias. As terras foram distribuídas entre grandes proprietários. E eles organizaram a produção em grandes plantações para exportar para a Europa. Agora, o que é mais interessante a gente notar é a organização que se deu nas colônias do norte dos Estados Unidos, na região da Nova Inglaterra, especialmente na região de Massachusetts, do Maine, de Connecticut, daqueles estados do norte, né, que hoje em dia são os estados do norte. Quem que foram os colonizadores daquela região? Foram os puritanos. Puritanos eram calvinistas ingleses, que tinham problemas com a coroa britânica e com a religião anglicana. Nós devemos nos lembrar que os calvinistas, eles são protestantes,
que acreditam em algumas coisas um pouco diferentes da Igreja Católica e também da Igreja Anglicana, que no conjunto dos seus dogmas, falo aqui da Igreja Anglicana, no conjunto dos seus dogmas, a Igreja Anglicana é muito semelhante à Igreja Católica, então ela mantém o sacerdócio, ela mantém os sacramentos, ela mantém a hierarquia eclesiástica, ela mantém até os templos iguais aos da Igreja Católica, né? Ela só não obedece ao Papa. Já os puritanos, os calvinistas, eles não acreditam, por exemplo, no sacerdócio como um sacramento que faz de um grupo de homens diferentes dos outros. Para os puritanos, para os calvinistas, todos os homens são sacerdotes a partir do batismo. Então, quando eu fiz aqui meu vídeo a respeito da Reforma Protestante, eu falei que desde o Lutero, e depois o Calvino aceita isso, há um questionamento e uma diminuição da parte deles dos sacramentos da Igreja Católica. Então, os calvinistas, eles só vão acreditar em 2 sacramentos, não em 7 mais. Eles só vão acreditar no batismo e na Eucaristia. Mas a Eucaristia, para os calvinistas, ela não consiste no corpo e no sangue de Cristo realmente presentes no pão e no vinho. Eles dizem, os calvinistas, que quando é celebrada a Eucaristia, Jesus Cristo ele está presente apenas em espírito, ele não está presente ali em substância. Então, a comunhão ela é feita só a partir do coração do fiel. Outra coisa importante em que os calvinistas acreditavam era na ideia de predestinação, de dupla predestinação, que eu mencionei para vocês aqui na aula que eu falei ao vivo a respeito do Calvino. Então, o que é a dupla predestinação? Os calvinistas acreditam que Deus, antes de criar todos os homens, ele predestina uns ao céu e outros ao inferno. Então, não há coisa que esse homem que foi desde a sua concepção na mente divina, predestinado ao inferno, não há coisa que esse homem possa fazer em vida para evitar esse destino. Então, Calvino chamava isso de decreto horribile, né? Então, o decreto terrível, o decreto apavorante. Quer dizer, a maior parte da humanidade, pensava o Calvino e todos os que o seguiam, estava predestinada ao inferno. Então, como nós deveríamos viver segundo o calvinismo? Nós deveríamos levar a vida como se nós fôssemos salvos. Como se nós fôssemos salvos e tentar agir nesse mundo como se estivéssemos salvos. E aí, no fim da nossa vida, quem conseguisse agir de maneira piedosa, de maneira religiosa, de maneira trabalhadora, preservando a moral, os bons costumes, quem conseguisse levar uma vida assim, provavelmente era sinal de que estaria salvo. Mas aquele sujeito que leva uma vida devassa, que sai com várias mulheres, que bebe muito, que não gosta de trabalhar, que dorme até tarde, etc. Isso aí é sinal de predestinação ao inferno. Muito bem. Então, esse tipo de crença gera um tipo de mentalidade que tem uma repercussão prática muito grande, que é a seguinte: para o calvinista, não faz tanto sentido quanto para o católico a conversão dos outros. Por que não faz tanto sentido? Porque a maior parte da humanidade leva a vida de um modo que não está de acordo com a religião calvinista. Então a maior parte da humanidade provavelmente está condenada, né? Tá já de partida condenada. Então os calvinistas pensavam assim, olha, não faz sentido a gente perder tempo com esse pessoal, né? Por quê? Porque não adianta, né? Eles já estão condenados e tal. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que viver nós, os eleitos, aqui na nossa comunidade e ficarmos louvando a Deus, né? E aguardando o fim das nossas vidas para recebermos nosso prêmio na vida eterna. E esses outros aí nós deixamos de fora, e se eles vierem aqui nos atrapalhar, nós os repelimos violentamente, nós os matamos, né? Então, geralmente, eram esses puritanos que iam ocupar as regiões do norte dos Estados Unidos. Eles saíam da Europa, e saíam especialmente da Inglaterra, e a coroa inglesa
a monarquia dos Stuarts, ela deixou que esses puritanos saíssem do país. Por quê? Porque eles eram fonte de problemas políticos ali na Inglaterra. Então, os reis Jaime I, Carlos I, Carlos II, da dinastia de Stuart, eles deixaram esses puritanos irem embora e acharam ótimo que eles estivessem indo embora. Quando eles chegaram nos Estados Unidos, como que eles se organizaram? Eles se organizaram em comunidades extremamente coesas e nas quais vigorava desde o início uma prática de autogoverno. Por que uma prática de autogoverno? Isso também tem a ver com a religião, porque dentro da comunidade dos puritanos, todos são iguais, né? Todos se consideram eleitos. Não há um sacerdote que deve ser o guia da comunidade. Não, o guia da comunidade deve ser aquele sujeito que se destaca por virtude, mas não porque ele tem, não porque ele recebeu um sacramento e ele é um sacerdote, e, portanto ele pode e deve exercer uma função de liderança, de magistério. Você tem alguém ali que exerce a função de pastor, mas o pastor ele é um membro da comunidade como qualquer outro. Ele se casa, se separa, né? Já que eles não acreditavam que o casamento era um sacramento, etc. Então, dentro da comunidade, há essa ideia de que todos são iguais. Portanto, se desenvolve um tipo de governo que a gente pode chamar de um tipo de governo com tendências democráticas. Quem trata a respeito disso de uma maneira brilhante é o nosso Alexis de Tocqueville, né, o grande escritor francês do século XIX, que foi aos Estados Unidos estudar o modo de vida da comunidade dentro dos Estados Unidos. Escreveu esse livro aqui muito famoso, A Democracia na América, Alexis de Tocqueville. Esse é um grande livro. Esse aqui não é como aquele do Eduardo Galeano que eu falei para vocês do outro dia, né? As Veias Abertas da América Latina, que é um livro péssimo, né? Muito mal escrito, né? Esse aqui é um grande livro, é uma beleza. E aqui, numa página, em 2 páginas, o Tocqueville ele faz uma análise interessante a respeito das diferenças de colonização entre o sul e o norte dos Estados Unidos. Eu quero até ler aqui para vocês. Nessa edição, que é de Duspe e Itatiaia, está na página 36 e 37. Então, olha aqui o que diz o nosso Tocqueville. As colônias inglesas, e foi esta uma das principais causas da sua prosperidade, sempre gozaram da maior liberdade interior e de maior independência política que as de outras nações. Em nenhuma parte, porém, foi esse princípio de liberdade mais completamente aplicado que nos estados da Nova Inglaterra. A gente está falando do norte dos Estados Unidos, de Massachusetts, de Connecticut, do Maine, né, aqueles estados bem ali do Nordeste. Admitia-se geralmente, então, que as terras do Novo Mundo pertenciam à nação europeia que as tivesse descoberto primeiro. Quase todo o litoral da América do Norte tornou-se dessa forma uma possessão dos ingleses, pelo fim do século XVI, que é de quando a gente está falando. Os meios empregados pelo governo britânico para povoar aqueles novos domínios foram de natureza muito diferente. Em certos casos, o rei entregava uma parcela do Novo Mundo a um governador, de sua escolha, encarregado de administrar o país em seu nome e sob as suas ordens imediatas. Então esse é um tipo de colonização. O governo, né, a coroa inglesa, nomeava um governador. Aí diz aqui o Tocqueville, foi esse o caso do estado de Nova York. Né? Nova York já está um pouco ao sul daqueles estados do Nordeste que eu falei, né, de Massachusetts, do Maine, etc. Então, é meados ali das 13 primeiras colônias. Foi esse o sistema colonial adotado pelo resto da Europa. Então, Nova York foi semelhante ao resto da Europa. Outras vezes, outro sistema de colonização concedia a um homem ou a uma companhia a propriedade de certas partes da região. Então a gente falou aqui dos casos do sul. O governo, a coroa inglesa, ela cedia a propriedade para um homem ou para uma companhia. E aqui está dizendo o Tocqueville. Maryland, as Carolinas, Pensilvânia e Nova Jersey estavam nesse caso. Todos os poderes civis e políticos achavam-se, pois, concentrados na mão de um ou de vários indivíduos que, sob inspeção e controle da coroa, vendiam as suas terras e governavam os seus habitantes. Um terceiro sistema, é esse que interessa aqui para nós,
consistia, enfim, em doar a certo número de emigrantes o direito de se erigir em sociedade política sob a égide da pátria e de se governarem por si mesmos em tudo que não fosse contrário às suas leis. Esse sistema de colonização tão favorável à liberdade só foi posto em prática na Nova Inglaterra. Já em 1628, uma carta dessa natureza foi dada por Carlos I aos emigrantes, que foram fundar a colônia de Massachusetts. Mas, em geral, não se outorgaram cartas às colônias da Nova Inglaterra, senão muito depois de sua existência ter se tornado um fato consumado. Plymouth, Providence, New Haven, os estados de Connecticut e de Rhode Island foram fundados sem o auxílio e quase sem o conhecimento da metrópole. Os novos habitantes, sem negar a supremacia da metrópole, não iam procurar no seio dela a fonte dos poderes. Constituíam-se em sociedade, só 30 ou 40 anos depois foi que, no reinado de Carlos II, uma carta real veio legalizar a sua existência. Então veja só que interessante. Esses estados mais do nordeste dos Estados Unidos, eles se constituíam praticamente à revelia do poder da coroa britânica. Então eles se organizavam em comunidades autogovernadas. E essas comunidades elas enriqueceram muito rápido, também movidas por aquela crença puritana, protestante, calvinista, de que um dos sinais da predestinação era a dedicação intensa ao trabalho e o enriquecimento material. Então, a acumulação de capital, levar uma vida austera e enriquecer por meio do trabalho eram sinais de predestinação, segundo os puritanos, segundo os calvinistas. Então, essas novas comunidades, eles trabalhavam com muito afinco, exploravam os recursos que a terra lhes concedia de maneira extremamente, a gente pode chamar assim, economicamente rentável e racional. Então, aquela região havia muita madeira, eles construíam portos e construíam estaleiros e lançavam navios ao mar, fazendo comércio. O comércio e a vida urbana floresceu naquela região. A cidade de Boston, em Massachusetts, ela foi o centro comercial ali do norte dos Estados Unidos. Chamamos a atenção para o chamado comércio triangular, que é uma coisa importante que às vezes cai nos exames de vestibular e que é interessante nós chamarmos atenção. Certas colônias do norte, vejam só, recebiam melaço produzido na região das Antilhas, que era usado para a fabricação de rum. E esse rum era exportado para a região da costa africana como forma de pagamento pela compra de escravos, os quais, por sua vez, eram levados às Antilhas para as plantações de cana-de-açúcar, matéria-prima do melaço. Então, quer dizer, esses estados do norte, eles também enriqueceram muito com esse comércio triangular. Eles mandavam seus navios às Antilhas, compravam melaço, fabricavam rum, vendiam o rum na costa africana e depois trocavam por escravos e levavam os escravos de volta para as Antilhas. Isso fez eles enriquecerem muito. Novamente, eles não tinham a Igreja Católica para dizer que isso era errado, né? Porque para eles não havia necessidade de evangelizar os outros povos, né? Eles se consideravam a comunidade dos eleitos. Então esse comércio triangular é uma coisa que costuma cair nos exames de vestibular. Quem vai prestá-lo, preste atenção. Muito bem, falar um pouquinho a respeito da colonização francesa. A colonização francesa ela não foi tão bem sucedida, né? Na América do Norte, ela foi feita especialmente por aventureiros, que não obstante conseguiram fazer uma obra de exploração extremamente ousada. Então, entrando pelo norte da América, pelo Canadá, eles ocuparam de maneira precária territórios no centro da América até a região onde hoje em dia é o estado norte-americano da Louisiana. Mas os franceses eles não conseguiram ocupar de maneira permanente, constituir comunidades fortes e estáveis naquela região. De modo que os ingleses, ou melhor dizendo, os descendentes dos ingleses que estavam na costa leste dos Estados Unidos, nas 13 colônias,
eles facilmente derrotavam os franceses e iam aos poucos ocupando território que pertencia à França. Esses embates entre franceses e descendentes de ingleses vai resultar no século XVIII na Guerra dos 7 Anos, que vai durar de 1756 a 1763. Nessa guerra, a Inglaterra, fazendo aliança com a Prússia, vai vencer a França. E um dos resultados do fim dessa guerra é que a Inglaterra vai tomar posse do Canadá e de praticamente toda a Louisiana. Os franceses vão ficar apenas com Nova Orleans, ali no sul, que mais tarde também vai ser inteira incorporada aos novos Estados Unidos, quando eles fizerem a independência. Os franceses serão mais bem-sucedidos na ocupação, por exemplo, de territórios na América Central, por exemplo, o que é o Haiti. Né? Ali eles implantaram um sistema de plantação baseado no trabalho escravo. Então foi um sistema de exploração extremamente pesado e agressivo que os franceses implantaram no Haiti. A população da ilha era quase toda composta por escravos africanos. E aqui no Brasil, os franceses instalaram 2 colônias que duraram pouco. No século XVI, eles instalaram no Rio de Janeiro uma colônia chamada França Antártica. Ela foi estabelecida por um navegador chamado Ville-Gagnon. Ainda existe no Rio de Janeiro a ilha de Ville-Gagnon. Uma das ideias que os franceses tiveram ao instalar a França Antártica foi mandar os protestantes da França, né, os huguenotes, aqui para o Brasil, para evitar problemas políticos que estavam se tornando cada vez mais acentuados entre católicos e protestantes na França. Mas isso aqui não vai dar certo, porque virão juntos católicos e protestantes para cá. Eles vão entrar em conflito e os portugueses vão conseguir derrotá-los, expulsá-los e tomar posse da França Antártica. Depois, os franceses eles vão instalar uma colônia no Maranhão, que vai ser a França Equinocial, isso no século XVII, que também vai ter uma existência efêmera, vai durar pouco. Então, geralmente, o governo francês ele não deu grande suporte para esses empreendimentos coloniais, como fazia Espanha e Portugal. E também o governo francês ele não desenvolveu tão cedo aqueles recursos do sistema financeiro que eu mencionei para vocês que Inglaterra e Holanda desenvolveram. Então, esses são os aspectos mais gerais da colonização inglesa e francesa na América. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer coisa, qualquer dúvida, me escrevam. Muito obrigado pela atenção e até o próximo.